Muito bem, vamos resolver alguns exercícios sobre ondas sonoras e efeito Doppler. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. Hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre qualidades fisiológicas do som e efeito Doppler. Esse assunto faz parte do conteúdo do segundo ano do ensino médio e está presente também em avaliações do tipo PISME e Enem. Então, se você está se preparando para alguma dessas provas, se você está no segundo ano do ensino médio, fique conosco, convido você a acompanhar as nossas resoluções, as nossas discussões aqui, tá? Se você quiser acompanhar as questões, o material que está na descrição desse vídeo, no link da descrição desse vídeo, tem essas questões, você pode acompanhar e resolver conosco, beleza? Muito bem, o primeiro exercício que nós vamos resolver diz assim: um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Interessante destacar que ele usou o termo elevar o nível sonoro, ele ter falado isso, ó, nível sonoro. Isso aqui é uma informação interessante. Nível sonoro de sua voz. Interessante ele ter utilizado, que é o termo, a terminologia técnica, né, correta. Enquanto isso, duas crianças brincam, emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Muito bem, temos as alternativas, né? Várias alternativas. É o quê? Apenas o timbre? Apenas a altura? Intensidade e o timbre? Altura e intensidade? Ou tudo? Altura, intensidade e o timbre? Para a gente resolver essa questão, vamos só relembrar qual a ideia de cada uma dessas características. A intensidade, vou pegar aqui a última, né? A intensidade é como se fosse, entre aspas, muitas aspas, tá, gente? O volume do som, tá? Um som intenso é um som forte, tá? É um som que tem muito barulhento, tá? Então, por exemplo, pessoas conversando baixo é um som pouco intenso. Crianças gritando, brincando, gritando eufóricas é um som intenso, de muita intensidade, tá? A altura tem a ver com a frequência. E o que quer dizer isso? Como que a gente detecta isso? Tem a ver com um som agudo, tem a ver com o som ser agudo ou o som ser grave, tá? Então, se é um som fininho, é um som agudo. Exemplo, grito de criança, choro de bebê, pernilongo no seu ouvido, são sons agudos, então são sons de alta frequência. Grave, uma voz de um adulto, uma voz de um cantor de baixa frequência, tipo Arnaldo Antunes, por exemplo, tipo próprio Elvis Presley, são os dois que me vêm à mente, assim, com vozes graves, marcantes, né? Então são sons de baixa frequência, sons graves. Grito de criança, zumbido, zunido, são sons agudos, tá certo? São sons altos, portanto, tá? E finalmente o timbre, a última característica, a última qualidade, o timbre é a qualidade que distingue a fonte, tá? É a qualidade fisiológica pela qual, por exemplo, um observador, um ser humano, consegue identificar a fonte. Então, por exemplo, você sabe que a sua voz, por exemplo, você sabe que a voz do seu pai é diferente da voz da sua mãe pelo timbre, além de outros elementos. Mas duas vozes masculinas, do seu pai e do seu avô, do seu pai e do seu tio, por exemplo, de um irmão que você tenha, ou duas vozes femininas também, a voz da sua mãe, da sua irmã, você consegue identificar por causa do timbre, tá? Indo para um campo um pouco mais específico, né, e até um pouco mais rigoroso, se você tiver dois instrumentos musicais emitindo exatamente a mesma nota, com exatamente a mesma frequência, tá? Você sabe diferenciar um do outro, um ouvinte consegue diferenciar um som do outro por meio do timbre. Então, por exemplo, o timbre de um piano é diferente do timbre de um violão, que é diferente do timbre de uma flauta, tá? É uma característica que tem a ver com a fonte que está emitindo, tá? Uma outra forma que você pode encontrar, uma outra maneira que você pode encontrar essa caracterização é dizer que o timbre tem a ver com a forma da onda, tá? Bom, muito bem. Então, nesse caso, nós temos um homem adulto conversando com outro sem elevar o nível sonoro. Então, são dois homens adultos conversando num nível sonoro, vamos dizer, baixo, tá? Não tem por que a gente entender que eles estejam conversando de maneira mais intensa, né, em termos de nível sonoro. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é
né? Homens adultos, então, com um nível sonoro controlado, então tem um nível de intensidade controlado. A altura desse som também é controlada porque a frequência desse som é uma frequência mais baixa. Então, em geral, homens adultos tendem a ter uma voz um pouco mais grave, um pouco mais grossa, tá? Especialmente se comparado com crianças. Tá? Então a gente tem a intensidade baixa, a gente tem a altura baixa, a gente tem baixa frequência e também tem a questão do timbre. Por quê? Porque são dois indivíduos diferentes, são indivíduos distintos. Tá? Então o timbre, a altura e a frequência não são iguais quando comparados aos das crianças. Por quê? Intensidade, enquanto os homens adultos estão conversando num nível baixo, num nível fraco de intensidade, as crianças estão gritando, eufóricas, ou seja, um som muito intenso, um som muito forte. Então a intensidade é diferente. Altura. Homens adultos conversando, em regra, homens adultos têm voz mais grave, principalmente se comparados com crianças, que têm voz finas, vozes agudas, tá? Seja conversando, seja gritando eufórica, especialmente criança quando grita, né? Você já deve ter percebido isso. Se você tem irmão mais novo, alguma coisa assim, você já deve ter percebido isso. E finalmente, o timbre é diferente porque são indivíduos diferentes. Se são indivíduos diferentes, o timbre vai ser diferente também. Então, nesse exercício, nessa atividade aqui, a resposta correta é letra E. O que que difere, o que que distingue os sons emitidos nessa situação? Simplesmente tudo. A altura, a intensidade e o timbre. Segundo exercício diz assim: o som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meio apenas em meios materiais. Perfeito. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas na coluna da esquerda com as situações apresentadas na coluna da direita. Muito bem. Então temos as três qualidades aqui, né? Intensidade, timbre e frequência. Na coluna da direita temos as situações. Então vamos às situações. Primeiro, abaixar o volume do rádio ou da televisão. Abaixar o volume quer dizer que se você está pegando um som que está muito forte, formalmente falando, tá? Isso do ponto de vista científico, técnico, abaixar o volume, diminuir o volume de um aparelho de som, quer dizer que você está mexendo na intensidade. Você está baixando a intensidade, você está deixando o som mais fraco, tá certo? Então, aqui na primeira situação, a gente vai colocar o número 1 correspondente à intensidade. Distinguir, segunda situação, distinguir uma voz aguda de mulher de uma voz grave de homem, tá? Aqui o ponto mais importante não é nem questão de ser mulher ou ser homem, aqui é questão de ser som agudo e grave. Foi extremamente importante ele ter colocado esses termos, porque se a gente está distinguindo um som agudo de um som grave, a gente está mexendo na frequência, tá? A frequência é a qualidade, que na verdade tem a ver com a altura, aqui deveria estar escrito altura, né? Ele não colocou. A qualidade fisiológica é a altura, que por sua vez tem a ver com a frequência. Então se a gente está distinguindo um som agudo de um som grave, a gente está distinguindo a altura e, em última análise, a frequência. Próxima situação. Distinguir sons de mesma altura. Aqui tem um ponto interessante, tá? Sons de mesma altura e intensidade produzidos por vozes de pessoas diferentes. Tá? Então vamos lá. O que ele quer dizer com sons de mesma altura e intensidade? Mesma altura, você já pensa, então eles estão falando com o mesmo volume. Não. Mesma altura quer dizer que eles estão falando agudo igual ou grave igual. Tá? Então são, por exemplo, duas crianças de mesma idade. São, por exemplo, dois homens adultos mais ou menos da mesma idade com a mesma estatura física, por exemplo. Tá? Então mesma altura quer dizer que é o som da mesma frequência. E intensidade? Aí sim, quer dizer que eles estão falando no mesmo tom de voz, quer dizer que eles estão usando o mesmo nível sonoro para falar. O que vai diferenciar mesma altura e mesma intensidade vai ser justamente o timbre, a fonte que está emitindo essa onda. Então aqui a gente coloca o número 2 indicando o timbre. Próxima situação, distinguir a nota Dó emitida por um violino e por uma flauta. Aqui tem uma restrição, tá? Quando a gente fala assim,
de maneira genérica, você pode pensar, ah, só existe uma nota dó, dó é dó, só tem 7 notas musicais. Bom, não é bem assim. Ao longo da faixa de frequências do instrumento, existem várias notas dó, tá? Então, tecnicamente falando, você pode tocar uma nota dó no piano e tocar uma nota dó diferente em outro instrumento. Então você pode tocar uma nota dó no violino e tocar uma outra nota dó na flauta, tá? E aí elas vão ter diversas diferenças. Não é o caso aqui. No caso desse exercício, embora ele não tenha sido explícito, a ideia é bem mais simples e mais genérica. Imagine que os dois instrumentos, tanto o violino quanto a flauta, toquem exatamente a mesma nota com exatamente a mesma frequência, tá? Na mesma região sonora do instrumento. Como que você sabe que um violino é diferente de uma flauta? Porque a fonte de emissão dessa onda é diferente. O instrumento é diferente. A altura é a mesma, supondo que a intensidade de execução também é a mesma. Então o que vai diferenciar novamente vai ser o timbre. Finalmente, a última situação diz assim: distinguir as notas musicais emitidas por um violão. Mais uma vez, aqui tem uma simplificação que é feita, né? Por quê? Porque quando você vai tocar qualquer instrumento, vamos pensar no violão, que é o caso dessa questão, quando você vai tocar um instrumento, você pode alternar, você pode variar e deve variar até a forma com que você executa cada nota. Então, umas notas você toca de forma mais suave, outras notas você toca de forma mais intensa. O violão, por ser um instrumento de cordas, né? E que você tem a relação das notas nas cordas, permite que você toque exatamente a mesma nota em regiões diferentes, em cordas diferentes, você consegue diversas nuances na sonoridade que você está escutando, tá? Mas isso é só um papo aqui para quem é interessado nessas coisas, para saber que você no mesmo instrumento tem várias texturas sonoras que você pode extrair. Inclusive, é isso que caracteriza um bom instrumentista, um bom músico, né? Conseguir compor cenas musicais com a essência das texturas que ele consegue tirar e explorar no seu instrumento, né? Mas muito bem, a ideia desse exercício aqui é mais simples, né? Ele quer que você faça o seguinte, tá? Qual é a principal característica que diferencia as notas no mesmo instrumento? Bom, supondo que quem está executando essas notas executa essas notas com a mesma suavidade, ou seja, com a mesma intensidade, a intensidade é igual para todas elas, e o instrumento também é igual para todas essas notas, então a gente já sabe que a intensidade é a mesma, e a gente já sabe que o timbre é o mesmo porque a fonte é a mesma, a única coisa que os diferencia vai ser exatamente a frequência. Por quê? Porque você vai começar com notas mais graves e vai subindo a escala até chegar nas notas mais agudas. Se você está mexendo com sons graves e agudos, o que os diferencia é a frequência. Então, a alternativa que responde, que preenche corretamente os parênteses é 1, 3, 2, 2, 3, que está aqui, exatamente na letra B. Próximo exercício diz assim: um professor lê seu jornal sentado no banco de uma praça e, atento às ondas sonoras, analisa 3 eventos. Primeiro, o alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. Segundo, uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. Então eu vou anotar o se aproxima. 3. Um mau motorista, impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. Então veja, ele não fala nada na situação 1 se esse carro, qual que é a condição desse carro, mas se o proprietário está abrindo a tampa do porta-malas, supõe-se que esse carro esteja parado, estacionado, com freio de mão puxado e engrenado de marcha ré para evitar que ele se movimente para qualquer lado. Portanto, esse veículo aqui, ó, ele está em repouso. Tá? Nota que na situação 2 e na situação 3, que é dito explicitamente se o veículo está se aproximando ou se afastando da praça por onde o professor está localizado. Então, nesse exemplo aqui, nessa situação, o professor, acho que já deve ter ficado óbvio, que o professor é o observador, tá? E a fonte sonora são em cada uma das 3 situações, é o veículo que dispara o alarme, a buzina e
a sirene, né, e a buzina do carro, tá? Então, na situação 1, vamos lá ler a pergunta do exercício. O professor percebe o efeito Doppler apenas. Então, em qual dessas três situações ele percebe, enquanto observador, o efeito Doppler? Vamos lembrar que o Doppler acontece sempre que há movimento relativo entre fonte e observador. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é, se o alarme do carro dispara enquanto o proprietário abre a tampa do porta-malas, então, se esse carro é a fonte sonora e essa fonte sonora está em repouso em relação à praça e ao professor, quer dizer que aqui ele não vai detectar efeito Doppler, justamente porque não há movimento relativo. O carro está estacionado aqui e o professor está parado, sentado na praça aqui. Não há movimento relativo. O professor vai perceber a frequência do alarme com a mesma frequência original que é emitida pela fonte. Então, letra A, no evento 1, errado. Justamente porque no evento 1 não há movimento relativo entre fonte e observador. Letra B, nos eventos 1 e 2, também não. Por quê? Porque ele está jogando o evento 1 aqui no mesmo balaio. Não faz sentido, tá? Letra C, nos eventos 1 e 3, também não. Por quê? Porque ele está jogando o evento 1 no mesmo balaio. Já vimos que o evento 1 ele não percebe diferença de frequência. Letra D, nos eventos 2 e 3, beleza? E letra E nos eventos 2 e 3. Agora vamos ver a diferença em cada caso. Na letra D, com diminuição da frequência em 2 e aumento da frequência em 3. Bom, vamos lá. A ambulância se aproxima da praça. Então a fonte se aproxima do observador. Se a fonte se aproxima do observador, a frequência aqui é uma frequência maior. Certo? Então, na aproximação por observador, o observador vai perceber a frequência da onda mais alta do que ela realmente foi emitida. E na situação 3, o motorista, né, o veículo do motorista, se afasta do observador. Então, a fonte se afasta do observador. E nesse caso, então, a frequência é menor. Tá bom? Dá pra gente mostrar isso nas contas, tá? Dá pra gente usar aquela fórmula do efeito Doppler e mostrar nas contas tudo direitinho como é que você chega nessa conclusão. Eu só não acho que seja necessário fazer essa conta aqui agora. Se você tiver interesse, se você achar interessante, se você quiser saber como é que faz essa conta, deixa aí nos comentários, dependendo do caso, pode ser interessante eu responder, eu desenvolver essas contas pra gente saber por que a frequência é maior e menor nesse caso. Então, na letra D, ele diz que na situação 2, a frequência diminui, a frequência percebida pelo observador é mais baixa do que a emitida, e isso está incorreto, já que com a aproximação ele vai perceber uma frequência mais alta. Então, só nos resta, então isso aqui, diminuição da frequência está errado, só nos resta, então, a letra E, para responder corretamente essa questão. Então é isso, meus amigos, eu agradeço você que ficou aqui até o final, espero ter ajudado. Peço que você considere, se esse vídeo foi interessante para você, se essa resolução te ajudou de alguma maneira, considere compartilhar com seus amigos, considere compartilhar com alguém que também esteja estudando esse conteúdo, pode ser que ajude ele também, tá certo? Então é isso, eu espero ter ajudado, um forte abraço e cuide-se bem.